Shalom a todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes. Amados, assista esse vídeo até o final, porque uma das bênçãos que a palavra fala é daqueles que se alegram com a verdade e não com a injustiça. Sabe, 2018 foi um ano difícil para mim, porque muitas pessoas se debandaram dos canais porque nós falamos a verdade. Você não deveria apoiar nenhum político. Mas então, infelizmente, pessoas até se diziam da fé da restauração se revoltaram contra nós, nos perseguiram, nos maltrataram. Mas nós pagamos um preço pela verdade. Mas nós nunca deixaremos de falar a verdade para você. Que toda essa politicalha do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos, é um circo armado por uma elite dominante que serve a Satanás. Porque esse mundo jaz no maligno, já dizia o nosso Salvador. Ele dizia também que o reino dele não é desse mundo. Se fosse desse mundo, seus discípulos então lutariam. Mas como o reino dele não é ainda aqui, então eles não precisariam lutar por esse mundo. Muitas pessoas me criticaram e inclusive me agrediram, com palavras. Mas eu estou aqui para dizer, queridos, que nós somos súditos do reino do Altíssimo, não desse mundo. Vou explicar para você a situação. O que está acontecendo com todo esse bafafá de Lula inocentado, agora Lula elegível 2022, está explicado claramente pelo projeto da Nova Ordem Mundial, os Illuminatis, sociedades secretas com a maçonaria. Aqui diz, Dória diz que a polarização de Lula e Bolsonaro é mal para o país, porém é benefício para ele e Huck. Imagina Luciano Huck como presidente do Brasil, o candidato a presidente, irmãos. São cartas marcadas. Nada é por acaso. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, você já vai ver porque o PSDB é aliado de George Soros, a Nova Ordem Mundial, disse na última segunda que a polarização favorece os extremistas, mas que o Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. A reação de Dória correu através das redes sociais pouco tempo depois da notícia de que o ministro Edson Fachin do STF, Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pela Justiça do Paraná. Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente Bolsonaro é ser favorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas, que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Disse ele. Lula estava impedido de concorrer a cargos políticos por esbarrar na lei da ficha limpa, já que estava sob condenação da justiça. Agora, com a anulação das condenações no âmbito da Lava Jato, o ex-presidente volta a ter a possibilidade de sair candidato. Então, vocês já estão sabendo sobre isso. E o que acontece? Essa é a figura, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Illuminati, participa do Clube de Roma, uma figurinha carimbada. Isso ele reconhece num próprio livro dele, que ele é parte dessa rede oculta que domina nas sombras. Ele diz, Lula vai ajudar o Dória a derrubar Bolsonaro em 2022. Nunca foi o plano levar o PT ao poder. A aliança será feita no segundo turno. Não importa quem venha, o objetivo é termos uma opção globalista e não ideológica mais, FHC. Globalista que entenda a nova ordem mundial, entenda o cumprimento das profecias do reino do anticristo. Lula e Bolsonaro são apenas cartas para provocar regra de 3. Problema, reação, solução. Eles estão fazendo uma dialética hegeliana, que é um plano para fomentar uma disputa entre duas ideologias, vermelho, azul, direita, esquerda, para então dividirem tudo e conquistarem, com uma síntese. Fernando Henrique Cardoso soltou o plano e o povo ainda não entendeu e ficam nessa de não, Dória não ganha. Acorda, Biden também não ganharia e ganhou. A elite vai oferecer o que o povo quer, Claro que sabemos que a popularidade de Dória é malquista, mas a de Luciano Huck não. Se Dória não vencer, a síntese ainda tem Huck. Faltam 1 ano e 8 meses para começar, porém o palco já está sendo montado desde já. E o que casou perfeitamente com essa matéria foi esse artigo muito interessante do Jornal da Cidade Online, que diz o seguinte na matéria: quão dono do PSDB é George Soros. Gente,
PSDB é o maior partido de direita do Brasil. E George Soros é um dos maiores Illuminatis que tem causado um grande insatisfação no mundo com a sua Open Society, movimentos como antifas e o tal do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Eles têm balbuciado, eles têm provocado realmente uma situação em que não só eles promovem suas ideologias pró-aborto, pró-libertinagem, como também movimentam a política. E aqui nesse artigo vai dizer que eles são os responsáveis pelo movimento Obama-Biden, que foi graças a George Soros se apropriar do Partido Democrata Americano que Biden está lá. A influência de Soros e seus tentáculos deixam claro que ele é uma das figuras mais astutas, mais ardilosas a influenciar a política, os costumes em nível internacional. E sabe o que é mais interessante? Que este homem aqui, reptiliano, George Soros, semente da serpente, tem os seus tentáculos aqui no Brasil por meio desse outro aí do lado dele, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, representante do PSDB, que agora planejam dominar o Brasil. Agora, claro, muitas pessoas vão dizer, não, isso não vai acontecer. Mas aconteceu nos Estados Unidos. Tanto é que a revista Time, de uma das maiores circulações dos Estados Unidos, colocou uma matéria dizendo que eles, os Illuminatis, eles usam esses termos, os globalistas, mudaram as cartas, as regras do jogo e fizeram com que Biden ganhasse. É incrível, incrível. Agora, no Brasil, o que acontece? Eu acabei de ler o que o Fernando Henrique Cardoso falou sobre o globalismo e sobre usar Lula e Bolsonaro para uma regra de 3 para colocar o homem deles no poder agora no Brasil. Olha que coisa terrível que diz assim sobre a influência dele no Brasil. Quando pensamos nessa questão, uma das primeiras imagens que ocorrem é aquela de um vídeo com o insigne e finado Enéas Carneiro, no qual ele declara a proximidade entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e George Soros. Aliás, Enéas também era maçom, tá? Aliás, diversas fotos documentam essa proximidade, como aquelas tiradas em 2015, num jantar da residência de FHC, organizada pela Open Society, a fundação do Soros, né? E pela Fundação FHC, que é a Fundação Igarapé, coordenada por Lona Zabó, a qual o ex-ministro Sérgio Moro, muito alinhado com o PSDB, queria inserir no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Outro expoente do globalismo, socialismo elitista, Jorge Paulo Lemann, também estava presente nesse jantar. Então, eles estão todos juntos e misturados. Portanto, a proximidade entre Soros e o presidente de honra do PSDB-FHC é notória e remota. E na medida que observamos as pautas do PSDB, fica evidenciado o acordo entre ambos. Então, como ele fala de globalismo, né, o George Soros, está muito claro o objetivo deles com estabelecer um novo Obama no Brasil. Como colocaram o Biden lá nos Estados Unidos, né? Pode ser que seja com o atual governador do estado, lá do Rio Grande do Sul. Inclusive eu fiz um vídeo no canal Neemias Gomes sobre os absurdos que eles estão fazendo, tirando produtos não essenciais das prateleiras, multa de R$4.000 para quem não tiver máscara, uns absurdos assim. E o que acontece, senhores? Pode ser um desses da direita aí, governador lá do Rio Grande do Sul, pode ser o Dória, tem o Huck, enfim. Aqueles que forem manobrados pela mídia, pelo sistema, vão escolher alguém. Eles te dão a ilusão de escolha, para que você tenha direita, esquerda, escolha alguém, para que você então ache que tem a ilusão do livre-arbítrio quando não tem. Queridos, nesse mundo, só o nosso Criador, só podemos confiar nele. Maldito o homem que confia no homem. Só o nosso Messias é o único e verdadeiro caminho. Só não há nenhum outro nome na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Não idolatremos Bolsonaro, não defendamos ideologias direita, esquerda, centro, médio, extremo, liberal, libertário, enfim, nada disso. Somente defendamos a palavra, tá? O reino dos céus, em nome do Criador,
Que Ele te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Leve esse vídeo para as pessoas para que elas acordem.